Oi, eu sou a Edinara, eu sou técnica de enfermagem, sou educadora perinatal. Eu trabalho numa UBS, uma unidade de saúde aqui em Caxias do Sul, e sou profissional da parentalidade. A verdade, assim, eu pouco tinha ouvido falar no termo parentalidade, apesar de trabalhar com isso já, porque na verdade a gente trabalha com isso no dia a dia na UBS, enfim, mas o termo para mim era desconhecido. E eu vi uma postagem tua no Instagram. E aí foi bem numa época em que eu estava bem perdida, assim, na minha profissão. Porque eu sempre trabalhei em hospital, era da UTI adulto e emergência, e eu fui chamada no concurso público e fui trabalhar numa UBS, que é completamente diferente, né? As rotinas, os cuidados são diferentes. E eu tava perdida, assim, porque sabe quando tu sabe o que fazer, tu quer fazer, mas tu não sabe como empregar, tu não sabe onde, porque na verdade no hospital o meu serviço era muito prático, né? A pessoa chegava com aquela dor, com aquele trauma, a gente tentava resolver da melhor maneira possível e era isso, e ela ia embora. Na UBS é diferente. E eu também eu tava bem perdida. Aí quando eu fui procurar a respeito de parentalidade, eu disse, olha, quem sabe, né? Não tá aí. Só que eu nunca tinha ouvido falar, enfim, no termo, na escola, e eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu me matriculo? Era um valor, para mim, naquele momento, o valor era significativo, enfim, eu digo, ai, agora o que, que eu faço? Matriculo, não matriculo, né? Aí eu mandei mensagem para uma psicóloga que eu conheço e que ela disse, eu trabalho com isso. E ela disse, mas que escola que é? Aí eu mandei o link, ela disse, eu fiz o meu curso nessa escola também, é muito legal, é muito bom, não sei o que, eu digo, opa, então todo o caminho certo. Aí me matriculei no curso e foi bem legal, assim, foi muito proveitoso. E aí eu fui assistindo uma aula, assisti as aulas ao vivo, e assistindo uma, assistindo outra. Aí quando começou a chegar perto do final ali, enfim, pro certificado, eu não tinha feito o trabalho ainda, eu disse, meu Deus do céu, agora eu tenho que correr. Aí comecei a correr. Assisti uma aula atrás da outra, assim, no carro eu ouvia, aí eu pensava, depois eu retomo, mas agora eu vou terminar, agora eu vou. E aí eu comecei a ouvir e fazer algumas anotações. Quando chegou no final, eu tenho um probleminha que muitas pessoas às vezes têm também, que é eu sempre acho que eu não sei o suficiente, que eu não aprendi o suficiente, que eu não tenho conhecimento suficiente para fazer as coisas. Aí eu chego na hora de fazer o trabalho e falei, meu Deus, eu não vou saber, não vou conseguir fazer esse trabalho, porque eu não sei o que botar nesse trabalho. Eu até tinha uma ideia já do que seria, mas eu não sabia como passar aquilo ali. E aí quando chegou, assim, com o prazo estourando, eu me fechei no quarto no sábado e disse, vou fazer agora esse trabalho. E comecei a fazer, comecei a escrever, enfim, desenvolvi a minha ideia, mandei para a Luciana, né? E aí ela respondeu e me mandou um feedback dizendo que tinha gostado bastante da minha ideia, que legal, e que o trabalho tinha ficado ótimo. Eu disse, meu Deus, como é que pode? Eu achei que estava tão ruim que eu não ia conseguir terminar. E ela me disse que estava bom. Aí aquilo me deu um up, assim. Eu digo, bom, então eu acho que eu sei um pouco do que eu tô falando. E aí eu comecei a desenvolver realmente o que eu tinha proposto, né? Eu ainda não consegui desenvolver exatamente como eu pensei, porque a gente tem alguns limites, porque eu comecei a desenvolver na UBS. Lá a gente tem bastante gestantes e bastante puérperas, então eu escolhi meu subnicho puerpério, e as puérperas são bem carentes assim de informações, bem carentes de acolhimento, de cuidados. E então eu estou conseguindo desenvolver o trabalho com elas assim na UBS, está sendo bem legal assim. Uma ideia que surgiu já há um tempo, né? Há um tempo quando eu fiz uma capacitação a respeito de maternidade e que eu consegui pensar mais a respeito depois com o curso de parentalidade, que é a visita domiciliar para as puérperas, né? A visita domiciliar no puerpério. Porque a gente tem visitas domiciliares para vários tipos de pacientes, né? Pacientes acamados, pacientes idosos, e as consultas das gestantes, que são mensais, depois, né, com o decorrer da gestação vai aumentando, vai ficando quinzenal, semanal, e a consulta de puerpério são só duas. Uma 7 dias ali, mais ou menos, de recém-ganhado bebê, e depois 30, 40 dias depois. E são essas duas só, e depois ela procura se ela precisar, se ela, né, precisar por outros motivos. Se a gente conseguir ver a puérpera dentro de casa, é diferente de ver na UBS, né? Porque dentro da UBS, ela vai ali e te pergunta, tudo bem contigo? Ela diz, tá tudo bem. E não externa muitas vezes, algumas sim, mas a maioria não, elas dizem que tá tudo bem.
E, às vezes, ela está tendo dificuldade em amamentar, ela não está tendo uma rede de apoio, ela não está conseguindo lidar bem com o bebê, ela não está conseguindo dormir. Às vezes, as condições dentro da casa dela, porque na UBS que eu trabalho, tem muita mãe com situação de vulnerabilidade, e às vezes elas não têm nem condições, assim, de estrutura mesmo, né, para receber o bebê. E dentro da casa a gente pode ver tudo isso, né? A gente pode conversar, a gente pode ver qual a real necessidade dela e tentar ver qual a melhor forma de auxiliar. Eu tenho feito de que forma? Né? Chamo essa mãe para conversar e tento tentar extrair o máximo de informações possíveis dela, né? Foi isso que aconteceu agora, até um tempo atrás comigo, que foi uma mãe que foi na UBS. Na verdade, ela ligou pedindo uma consulta para o bebê dela. Ele não tinha um mês ainda, o bebê. E casualmente aquele dia tudo deu certo, que nós tínhamos consultas sobrando, consultas disponíveis, que nem sempre a gente tem, né? E ela foi. E ela disse que precisava consultar o bebê. A gente achou estranho, porque normalmente o bebê recém-nascido, ele faz consultas de puerpério, não, ali as de recém-nascido, e, né, a não ser que seja uma criança doente, enfim, dificilmente ele precisa consultar antes de completar um mês. Mas, enfim, ela disse que precisava. E quando ela saiu do médico, eu estava conversando com as outras colegas a respeito desse assunto, a respeito de crianças, a respeito dos bebês, e falando sobre a criança que não dorme, criança que a mãe não consegue, né, fazer as coisas, esses assuntos assim de mulher e que tem filho, enfim, nós estávamos conversando entre nós. E ela falou, e ela disse, olha, eu tô bem assim, ela disse, o meu filho faz o que quer comigo. Eu já levantei a bandeira branca e ele faz o que quer comigo. Aí eu disse, mas como que ele faz o que quer contigo? Ele não tem nem mês ainda. E ela disse, sim, mas eu não aguento mais. Aí, quando ela disse eu não aguento mais, eu digo, opa, tem coisa errada aí, porque errado aí também não, né? Porque, na verdade, é complicado mesmo, né? Aí comecei a conversar com ela, enfim, perguntar como é que estavam, o que estava acontecendo, e ela me relatou, né, que o bebê não dormia, que ela não conseguia comer, que ela não estava conseguindo saber como fazer, né, com ele dentro de casa, porque ela disse, ele mama toda hora, aí eu não sei se isso é certo ou se é errado, ele chora e eu não sei o porquê que ele tá chorando ainda. Aí eu, né, chamei e conversei, né, expliquei, olha, é normal, conhecendo ele está te conhecendo, né, ela tá naquele processo de aprender a ser mãe, né, e ela não tinha muito auxílio também. Ela tem o marido que trabalha todo dia, a mãe que trabalha todo dia, mas que à noite podia auxiliar. Aí eu comecei a perguntar: você tem auxílio? Você tem como pedir para sua mãe para ficar um pouquinho com o seu bebê para você tomar um banho, para você descansar um pouquinho, para poder comer? Aí ela disse: sim, eu posso pedir, né? Eu disse: então peça, né? Peça ajuda, peça auxílio. Então eu comecei a conversar com ela e ela foi, né, falando, disse, olha, tava precisando realmente falar. E aí ela foi embora, e aí ela disse, obrigada, eu tava mesmo realmente, tô muito cansada, né, tava... E aí essa semana passada ela retornou na UBS, e aí ela veio falar comigo, eu disse, né, nem tinha conhecido ela, porque ela tava assim, outra pessoa. Ela estava assim, maquiada, estava bem mais tranquila, e ela disse, olha, realmente, teu atendimento me ajudou bastante, eu consegui me organizar, eu consegui deixar algumas coisas de lado, consegui pensar com mais clareza, na verdade, né? Porque a gente fica um pouco desestruturada e acaba não pensando muito, né? Porque a gente tá com privação de sono, né? Aquela que bebê que não dorme, que só chora. E ela dizia, consegui, estou pedindo auxílio da minha mãe, meu marido está ajudando também, eu faço o que dá, o bebê está dormindo na cama comigo, e ela disse que estava tudo mais tranquilo, e realmente ela estava outra pessoa, o bebê dela estava tranquilo, dormindo, tá mamando bem, e foi muito legal, assim, poder ouvir dela que eu tinha sido útil, que meu trabalho tinha auxiliado na vida dela, e aí a gente consegue perceber que realmente o que a gente aprendeu dá resultados, né? A gente vai empregando aos pouquinhos, enfim, que vai dando resultado sim na vida das outras pessoas, isso é bem legal. E se tem alguém que pode ter esse olhar próximo,
tanto no serviço da gente como fora, é tão bom, né? Porque eu penso em mim como mãe, que teve alguns momentos em que eu precisava tanto de alguém que visse, que me auxiliasse, que falasse alguma coisa, né? E muitas vezes não tinha. Então, eu me sinto feliz em muitas vezes poder ser essa pessoa para alguém que esteja precisando.